Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Pétero Silva, trazendo mais um devocional e reflexão da Palavra de Deus com o título: O que é a espada do Espírito? A espada do Espírito é a Palavra de Deus. Ela faz parte da armadura espiritual que todo crente deve usar. A espada do Espírito é a única arma de ataque eficaz contra o mal. Um cristão verdadeiro precisa estar sempre apto a fazer uso da palavra de Deus para se defender dos ataques de Satanás. O apóstolo Paulo fala da necessidade do crente em usar a espada do Espírito em sua carta aos Efésios. Ele exorta os cristãos a tomarem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas é importante entender que a espada do Espírito não é uma arma espiritual isolada. Ao contrário, ela faz parte de um conjunto de virtudes que constituem a armadura de Deus. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. Um soldado pode estar amparado com couraça, escudo, capacete, etc. Mas sem a espada ele estará desarmado de sua principal arma. Ele poderá resistir aos ataques adversários por um tempo, mas não conseguirá fazer uma defesa que impõe ameaça aos seus oponentes. Não conseguirá fazer com que seus inimigos fujam. É assim também com o crente na batalha espiritual. Sem a espada do Espírito, o crente está incompleto e incapaz de afugentar o mal. O porquê da expressão espada do Espírito? Ao falar sobre os equipamentos da armadura de Deus, o apóstolo Paulo aplicou algumas passagens do Antigo Testamento e também usou como figura a armadura de guerra do soldado romano de sua época. Naquele tempo, era comum o uso de dois tipos de espada. Um tipo era mais longo e o outro era mais curto. O termo grego que Paulo usa ao falar da espada do Espírito indica que ele tinha em mente a espada mais curta, que possuía no máximo aproximadamente 45 centímetros. Os soldados romanos carregavam esse tipo de espada na cintura. Assim, eles podiam rapidamente empunhá-la e usá-la num combate corpo a corpo. Essas espadas curtas eram armas usadas tanto defensivamente quanto ofensivamente. Esse detalhe mostra que o apóstolo estava preocupado em ensinar que, através da espada do Espírito, o crente tanto pode se defender dos ataques do diabo quanto avançar ofensivamente contra as estratégias do império do mal. A postura do crente na batalha espiritual é, antes de tudo, defensiva. No entanto, não se trata de uma defesa acuada e passiva, mas uma defesa ativa e ofensiva, que expulsa o inimigo. Isto, então, só é possível por meio da espada do Espírito. A importância da espada do Espírito. A espada do Espírito é, sem dúvida, a arma mais poderosa que existe. Por isso, o escritor de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12.
Então, a espada do Espírito não é como uma espada comum, que simplesmente transpassa o corpo. Na verdade, ela tem poder para alcançar o lugar mais profundo do íntimo, do ser humano. A espada do Espírito é o Evangelho, é a Bíblia completa, isto é, a palavra de Deus toda, diferentemente de uma espada comum. A espada do Espírito jamais perde seu corte, jamais perde sua utilidade e eficácia. Outro detalhe importante é a informação de que a espada é do Espírito. Isso significa que essa espada não é apenas foi dada pelo Espírito, mas também é ele quem se a empunha. Em outras palavras, a espada do Espírito é a palavra de Deus, e é o próprio Espírito Santo quem aplica a palavra em nosso coração e nos capacita a usá-la. Isso está de acordo com a verdade que a palavra de Deus é viva e eficaz. A espada do Espírito também é a única arma capaz de trazer vida e curar aos invés de ferir e matar, ao mesmo tempo em que a espada do Espírito revela o estado pecaminoso do homem. Ela também conduz o pecado ao Salvador, o Senhor Jesus. Deu o exemplo de quão poderosa e eficaz é a espada do Espírito, ao ser tentado por Satanás no deserto. Cristo se defendeu usando a espada do Espírito e derrotou o inimigo. Ele respondeu às tentações do diabo, declarando firmemente, está escrito em livro do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.